Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa segunda parte de radioproteção em procedimentos em pacientes acamados. Dando continuidade, a gente tem a radiação em sua origem e as divisões, vamos dizer assim, as etapas, os processos. Então, a gente tem o raio-x convencional, com a fluoroscopia, que a gente vai usar normalmente no CTI, no leito, no centro cirúrgico e no ambulatório. Não está aqui, mas ambulatório também. A gente tem a hemodinâmica e a tomografia e a mamografia e a DO também, apesar da quantidade ser pequenininha, também aqui dentro desse grupo. Então, ignorem a vestimenta da nossa profissional, tá? Porque ela veio aqui só para conversar com o paciente. Mas aí, o dosímetro lembrou ela que ela estava esquecendo de uma coisa importante. O que é essa armadura doida aqui que o dosímetro está carregando? Isso aqui são vestimentas de proteção, tá? Eu não me lembro se nessa aula aqui tem, mas tem uma aula que demonstra umas fotos dos primeiros equipamentos que a gente utilizava para proteção e era igualzinho uma armadura, tá? Com o passar do tempo foram sido feitas melhorias na forma de utilizar o chumbo, tá? E aí essas roupas passaram a ficar um pouquinho mais cômodas e flexíveis, mas o avental ele ainda é bem pesado e bem duro para movimentação e etc, tá? Basicamente por isso que ele não tem manga comprida, porque seria muito difícil a mobilidade nessas circunstâncias. Então aqui a gente tem alguns itens que a gente pode utilizar como método de proteção individual, normalmente utilizados pelo profissional ocupacionalmente exposto, que é o profissional que está trabalhando, sendo exposto possivelmente à radiação, e também alguns deles a gente utiliza em relação ao paciente, ao acompanhante e etc, tá? Então, a gente tem aqui os dosímetros, tá? Então, a gente tem o anel dosimétrico ali no dedinho, o relógio dosimétrico no pulso e o dosímetro termoluminescente na base do tórax, tá? Na parte superior do tórax, desculpa. E a gente tem aqui do lado os equipamentos de proteção a nível de blindagem. Então, a gente tem a luva pumblífera, o protetor de tireoide, o protetor gonodal, que é esse que é igual um avental da cintura para baixo, o avental de chumbo, que é igual um colete dos ombros até aproximadamente a região do joelho, o óculos pumblífero, tá? E o que é muito importante dentro dessa imagem aqui que a gente está vendo. O dosímetro, ele não é capaz de impedir que você seja exposto à radiação. O dosímetro serve para medir possíveis quantidades de radiação que o profissional receba, tá? Então, ele é uma forma de medir a exposição. Ela não vai evitar que você se exponha. Quem evita que você se exponha? Avental de chumbo, protetor de tireoide, luva pumbrífera e etc, tá? Tanto que, quando utilizamos o avental pumbrífero, o avental de chumbo, o dosímetro deve estar por lado de fora desse avental, porque mesmo com o avental, ele não cobre cabeça e braços e a parte joelho para baixo da perna. Então, essa radiação que está sendo emitida precisa ser medida, mesmo que você proteja. Ah, mas poxa, o avental não protege a cabeça, não protege os braços, não protege a parte de trás alguns, protege só a parte da frente. Poxa, como é que ele funciona então? Para que ele serve? Então, a nível de exposição à radiação, nós temos órgãos nobres, órgãos vitais. E alguns deles têm uma sensibilidade muito maior do que outros a essa radiação. Então,
o avental, o óculos, o protetor de tireoide, o protetor gonadal, vai ter a função de proteger esses órgãos nobres. O óculos pumbrífero protege o cristalino. Protetor de gônadas protege as gônadas. Quem são as gônadas? Elas são os órgãos reprodutores masculinos e femininos. São muito sensíveis à radiação e o dano causado neles pode ser genético. Pode não causar nenhum dano de imediato, mas esse dano pode ser passado no material genético dessa pessoa para as próximas gerações. Protetor de tireoide protege a tireoide, como o nome já diz, que é um órgão muito sensível à radiação, tá? O avental protege o tórax. Eu tenho pulmão, coração, estômago, fígado, rins. Tem uma galera aí para ser protegida nessa região, tá? Então, ó, por exemplo, macete do gueto que a gente brinca. Tô com meu avental, é a única coisa que eu tenho. Não tenho protetor de tireoide. Não tem nenhum por aqui, tá tudo em uso. Centro cirúrgico, às vezes acontece isso, às vezes tem várias cirurgias acontecendo ao mesmo tempo, acabaram os protetores de tireoide, só tem avental. O que eu faço? Povo meu, levanta o avental, protege sua cabeça. Porque embaixo você tem osso, pele, músculo, carninha. Tem órgão vital na perna? Não, não tem. Então, eu levanto o avental, protejo minha cabeça, estou protegendo cristalino, tireoide, continuo protegendo os órgãos do tórax, continuo protegendo os órgãos do abdômen e pelve e deixei minha perna ser exposta. Se for o caso, tá? Se for o caso dessa exposição precisar acontecer. E tem o meu dosímetro que vai contabilizar, caso essa exposição aconteça, ele vai contar ela ali. Tá? Então, eu consigo fechar todo o pacote. Existem todas as possibilidades registradas no livro e as possibilidades que alguém teve uma ideia excelente. Essa de levantar o avental e proteger a cabeça é uma ideia maravilhosa, que alguém teve em algum momento e aí ele falou, pô, tava sem protetor de tireoide lá na hora, pô, levantei meu avental e cobri minha cabeça. Aí quem ouviu falou, nossa, que legal. Contou pro próximo, fofoca boa, tá? A gente pode fazer isso de boa, tranquilamente. Posso fazer, não tô dentro do campo, posso fazer? Pode. Eu tô atrás da mesa de comando aqui do aparelho portátil, a quantidade aqui é menor, mas eu posso botar o avental, eu posso tampar minha cabeça? Claro que pode. Não vai fazer mal nenhum. Por que não pode fazer? Claro que pode. E até façam. Criem o hábito de pecar pelo excesso saudável. É muito mais fácil, por exemplo, é muito mais fácil eu manter a distância sempre que possível e caso aconteça alguma coisa errada, eu sem querer, eventualmente, seja exposto, do que eu ficar sempre ali dentro do campo de exposição e aí quando eu sou exposto eu tenho uma dose a mais, uma dose extra. Tá? O fato de não dar para ver, não dá para sentir e não ter nenhum relato que eu conheça de que a exposição ao raio-x pode causar algum dano, a gente também sabe que, através dos acidentes, a gente conheceu isso, a gente sabe que a radiação causa um dano. Qual? Não sei, não quis ler sobre isso, então é bom evitar, tá? Se eu puder, se for dentro das minhas possibilidades, vou procurar informações sobre por que precisa fazer a colimação. Por que precisa selecionar se eu estou fazendo o exame na mesa de exames ou na estativa? Por que é feito o exame, tal exame com 1,50 m e tal exame com 1 metro? Por quê? Tudo tem um porquê. Tudo, exatamente tudo tem um porquê. Como é que eu acho a explicação desses porquês? Procurando por elas, tá? Vamos continuar. Os equipamentos mínimos de proteção individual recomendados são o avental, protetor de tireoide, protetor gonadal. Quando a gente está de avental pumbrífero, a gente já está de protetor gonadal. O protetor gonadal é esse amarelinho aqui, que é igual um aventalzinho. Protege só as gônadas, tá? Ó, olha aqui, o rapaz está de costa, dá pra gente ver o avental
ele é preso na parte superior e ele é soltinho embaixo. Tem uns que são igual um vestidinho, você trança a parte de trás e você fecha a parte de trás também. Lembrando que esse método mais fechadão é mais pesado do que esse daqui. Dificulta mais a movimentação do que esse aqui, tá? O avental é pesado, é um pouquinho difícil de manusear, mas você super se acostuma, tá? Não tem justificativa, nem o fato dele ser pesado, nem o fato dele dificultar um pouquinho a tua mobilidade, não é justificativa suficiente para você não usar, tá? Dá muito bem para você usar. O avental plumbrífero com no mínimo 0,25 milímetros de chumbo, tá? PB é o símbolo do chumbo na tabela periódica, para equipamentos convencionais e 0,5 milímetros para fluoroscopia, que é o que a gente usa no arco cirúrgico, tá? O que é essa fluoroscopia? Normalmente a gente chama só de escopia, só do finalzinho. Essa fluoroscopia é uma situação em que ocorre um disparo contínuo de radiação, em que é vista uma sequência de imagens, uma aquisição, tipo um videozinho dessa imagem radiográfica, tá? Então, dependendo do processo cirúrgico, o médico precisa ver o trajeto de um contraste, ver o trajeto de um guia para alguma coisa que ele vai fazer, precisa fazer imagens sequenciais de algum processo. Então, essa fluoroscopia é largamente utilizada por um tempo até legalzinho, dependendo do tamanho da cirurgia que está ocorrendo. Essa escopia ocorre por um tempo grandinho, vamos dizer assim, tá? Tem cirurgias que demoram 8 horas, até mais, em alguns casos. Esse aparelho de fluoroscopia, o arco cirúrgico, ele tem também os seus padrões de proteção, seu controle de proteção. Ele tem o cabinho com 3 metros igual ao aparelho portátil. O painel de comando é atrás do tubo do braço de articulação do tubo de raio-x. Por causa da escopia, ele tem um padrão de quantidade calibrada na máquina, que quando ele chega nessa quantidade, ele emite um alarme sonoro e dá uma travada na máquina para você verificar se realmente tá tudo bem, é por causa do tempo de cirurgia mesmo, e aí você precisa liberar para que ele continue. E ele faz a contagem do tempo em que está sendo realizado o processo e a quantidade de radiação que foi emitida, tá? Então, o aparelho faz todos esses controles. Em lugares sérios, após, por exemplo, um processo de cirurgia, é anotado a quantidade de radiação e o tempo de exposição que aquele paciente recebeu, e isso vai para dentro do prontuário. Durante o processo cirúrgico, foi emitido radiação durante X tempo, resultando numa dose de exposição à radiação tal, tá? O monitor individual não protege, a gente já falou sobre isso. Quem é o monitor individual? O dosímetro. Ele não protege da radiação, ele só registra a dose já absorvida pelo tecido. Para que serve isso? Porque essa soma de doses é acumulativa e existe um limite padrão que se pode chegar. Essa medição vai ser baseada justamente nisso. Controlar a exposição do profissional para que ele não chegue na dose limite. Aqui a gente tem vários modelos de dosímetro, tá? Os mais comuns são da Sapra, aqui pra gente, os mais comuns são da Sapra e da ProRad. São os mais comuns, tá? Todos eles são TDL, termoluminescente. O que é um dosímetro termoluminescente? Ele recebe a radiação. Esse recebimento de radiação causa uma impressão nesse sensorzinho que tem dentro dele. Tá vendo esse azul aqui aberto? Esses 2 pedacinhos de tipo metalzinho que tem aqui embaixo? Então, a radiação que recebe impressiona esse material. Quando esse dosímetro vai para medição, esse material é colocado dentro de uma máquina em que ela
proporciona um aumento de temperatura e aí ele emite uma luminosidade a partir da quantidade de radiação que ele recebeu. Então, vamos dizer assim, vamos fazer de conta que é a intensidade de luz. Dependendo da intensidade de luz que ele emite, dá para saber qual foi a quantidade de radiação que ele recebeu, tá? E aí esses valores são transferidos para a dose absorvida, que tem a unidade de medida específica, que a gente usa milisievert, M minúsculo, S maiúsculo, V minúsculo, que é a quantidade dessa radiação, tá? A unidade de medida dessa radiação. O dosímetro de monitoração individual não protege o usuário das radiações, quantifica a dose recebida pelo usuário, calcula essa dose, soma essa dose. Não deve ser utilizada em mais de uma instituição. Cada local que o profissional trabalhar, eventualmente ele vai ter um dosímetro diferente. Ah, mas aí surgiu uma dúvida aqui na minha cabeça. O estagiário, ele leva o dosímetro para casa e depois ele leva de volta para o estágio. Então, o estagiário, ele é enquadrado numa situação bem complicada, mas ao mesmo tempo bem simples, de medição da radiação, tá? Precisa ser medida a radiação do estagiário porque ele está ocupacionalmente exposto. Ok. Mas aí quando ele leva o dosímetro para casa e leva de volta, esse dosímetro não vai pegar a radiação do meu celular que está dentro da bolsa, a radiação por causa do excesso de temperatura que estava dentro do ônibus, ele não vai medir isso aí também não? Será que de repente eu deixei minha bolsa perto do computador e ele também não vai pegar um pouquinho também não? Vai. Só que esses itens, quando é um dosímetro de um estagiário, tá? O pessoal que mede lá sabe a diferença do dosímetro do estagiário para o dosímetro do profissional que está trabalhando lá, plantãozinho PAN. Como é que ele sabe? Quando é feito o registro, essa informação é passada, se é para estagiário ou não. E dentro desse padrão, existem as formas de fazer a medição para tirar fora essas outras radiações. Por quê? Como é que sabe intensidades diferentes e características diferentes? As radiações têm características diferentes. A radiação solar é diferente da radiação X. Tanto é que o nome é diferente. Intensidades são diferentes. Então, eles conseguem saber, eles conseguem fazer essa medição de boa. E um detalhe que é extremamente importante. Dentro de raio-x convencional, existem artigos que comprovam isso, não sou eu que estou falando, a possibilidade de uma exposição ao raio-x, o profissional, ela só vai ocorrer se alguma etapa do processo for feita de forma incorreta. Por exemplo, estou fazendo um exame no CTI, tá? Eu e um amigo meu, a gente foi junto, subiu junto para fazer exame. O paciente tem uma prostração postural, o paciente está rígido e aí ele fica com o queixo encostado no peito. Automaticamente a cabeça dele vai trabalhar a visualização do ápice pulmonar. Coloca a cabecinha dele para trás, ele prostra novamente e puxa a cabeça. O que vai acontecer? Um dos dois vai precisar segurar a cabecinha do paciente para trás enquanto o raio-x é realizado. Automaticamente, esse coleguinha que segurou o paciente vai receber radiação. Esse é o procedimento correto? Não, o procedimento correto ele está fora do campo, mas foi o procedimento necessário. Ah, mas eu vou precisar ficar tomando radiação para segurar o paciente? Essa quantidade de radiação vai estar dentro da medição, você está de dosímetro. E ela não vai nem ser a poeira do limite que você pode alcançar. Ah, mas você falou que a gente precisa proteger todo mundo da radiação. Sim, mas de forma mais grosseira, esse proteger todo mundo
vai ser um pouquinho mais focado para quem não tem essa informação sobre os métodos de proteção, para quem não está de dosímetro e não tem como saber a quantidade de radiação que essa pessoa recebeu, e a pessoa que não é ocupacionalmente exposta e não está dentro de nenhum desses parâmetros que a gente falou anteriormente. Conhecimento e métodos de proteção, tá? Então, todo mundo é mais para a gente olhar um pouquinho mais para o outro do que para a gente. Não que a gente vá se ignorar. Por quê? Como a gente conhece os métodos de proteção, a gente conhece a distância, a gente conhece blindagem, a gente agora já conhece o dosímetro. Então, eu posso usar tudo isso a meu favor. O acompanhante do paciente, a mãezinha que está segurando o filho para fazer o exame, igual eu fiz lá segurando o paciente, ela não tem dosímetro. Se eu não der o avental para ela, eu estou abrindo todas as possibilidades dessa exposição. Beleza? Sempre utilizar na altura do tórax o dosímetro. Sempre utilizar sobre o avental. Coloquei o avental de chumbo, ele vai ficar do lado de fora do avental. O dosímetro de controle não é para ser deixado na sala ou corredor de exame, por isso deve ser adquirido o dosímetro de área. Então, a gente vai ter o dosímetro que vai ficar numa região de área, tá? Para ele medir, ele fica fixo lá no quadro de dosímetros. Ele vai medir a radiação no ambiente. Para quê? Para tirar esse valor que o padrão mede dos dosímetros da galera. E aí ele vai apenas medir a exposição ocupacional, não a exposição do ambiente acumulativo, tá? Depois, numa outra aula, a gente vai falar sobre exposições constantes. Então, a gente está constantemente exposto ao sol, a gente tem minérios que emitem, a gente tem radiação no ambiente. O nosso corpo tá emitindo radiação para o corpo do corpo do lado está emitindo para a gente. Telas, TV, celular, computador, tablet. Então, tem um montão por aí. A gente vai falar sobre isso numa outra aula. Ao final do expediente, ele deve ser guardado com os demais em um local distante das salas de exame, em um ambiente com temperatura e umidade controlada. Então, geralmente tem uma salinha separada onde os dosímetros ficam perdidos. Ai, meu Deus, esqueci, meu dosímetro veio preso no meu jaleco que eu trouxe para lavar, joguei na máquina, lavei o dosímetro, só fui ver quando eu botei na corda. O que eu faço? Primeiro, você vai tomar um esporro, porque isso é uma falha. Segundo, você vai precisar pagar o próximo dosímetro, porque isso foi imperícia, imprudência, inadimplência, iminência. Foi errado, tá? Só que você tem a obrigatoriedade de comunicar à equipe física, se você tem acesso, ou ao seu supervisor. Ó, levei meu dosímetro para casa sem querer, botei na máquina de lavar, só vi quando tirei da máquina. Por quê? Esse dosímetro, ele perdeu totalmente os parâmetros e pode até ter estragado, deteriorado alguma coisa quando eu lavei esse dosímetro, tá? O processo todo de lavagem na máquina, etc. Pode ter deteriorado. Então, eu preciso comunicar essa ocorrência para que esse dosímetro seja substituído, tá? Aceita o esporro que ele é certeza. Você fez errado, assume. Todo indivíduo que trabalha com raio-x diagnóstico deve usar o dosímetro individual. Todo indivíduo que trabalha com raio-x diagnóstico deve usar o dosímetro individual. Todos eles usam? Claro que não, mas é obrigatório. Por que essa obrigatoriedade? Os efeitos estocásticos são aqueles para os quais não existe um limiar, um limite de dose para sua ocorrência. E a probabilidade de ocorrência é em função da dose. Então, a possibilidade de acontecer alguma coisa a partir de efeitos estocásticos é baseado no limite, na quantidade. Então, por exemplo, vamos botar valores hipotéticos aqui. A partir de 100 milisievert, eu tenho possibilidade de catarata. A partir de 200 milisievert, eu posso ter
Problemas intestinais, pode afetar meus intestinos. Acima de 300, pode afetar a tireoide. Então, se eu recebi 350, eu tenho todas as possibilidades anteriores e talvez algumas outras que não foram descobertas ainda, pode acontecer. E o mais importante, mesmo que eu tenha menos que 100, essa radiação interagiu com a matéria, ou seja, interagiu com meus átomos, ou seja, interagiu com as minhas células. Pode fazer com que essa célula, ao ser irradiada e ocasionar aquela mudança que a gente falou lá na primeira parte, essa mudança pode fazer com que a célula comece a se comportar de forma incorreta. Tá? Então, os efeitos estocásticos, essa palavra é difícil para mim, são aqueles para os quais não existe um limiar de dose para sua ocorrência e cuja probabilidade de ocorrência é em função da dose. A gravidade desses efeitos é independente da dose. Então, para fechar com chave de ouro, a gravidade dos efeitos não depende da dose, não depende da quantidade. Então, pode ser uma quantidade pequena e uma ocorrência gravíssima, tá? E aqui a gente tem um arco cirúrgico, ó, desenhadinho aqui, o cirurgião, e o dosímetro tá falando pro cirurgião. Olha lá, ó, ela tá de dosímetro, siga o exemplo dela. Então, quem topa esse exemplo de certo? Ser o cara que vai ser chamado de metido, chato, nojento, ceboso, porque ele segue o padrão. Eu quero ser chamada de ridícula, de chata, de neurótica, de psicótica, por seguir os padrões. Adoro padrões. Orientação aos profissionais que se encontram numa sala de exame. Fornecer o avental bombífero e o protetor de tireoide a todos que, por necessidade, permanecerão próximo ao paciente durante a exposição. Orientar a retirada dos demais profissionais e acompanhantes que não vão participar do exame. Procurar seu melhor posicionamento na sala de acordo com a relação tubo-espalhamento, aquela distânciazinha que a gente precisa manter do aparelho. No caso de uso de arco cirúrgico com a fluoroscopia, é extremamente importante não permanecer com pressão contínua sob o pedal de acionamento da radiação. Então, quando a gente está usando a escopia, a gente usa um pouquinho para dar um tempinho. O médico pede X, a gente aperta de novo, tira o dedo, aperta de novo, tira, ou no pedal. Normalmente quem usa mais o pedal é o cirurgião. Então, por exemplo, o cirurgião está com o pé no pedal, ele está controlando a exposição. Ele está continuamente ali diretão. O que eu vou fazer? Vou ficar numa distância do aparelho que, se ele precisar de mim, estarei ali, mas me afastarei o máximo possível da fonte de emissão. Lembrando que eu estou lá no centro cirúrgico com o avental e com o meu dosímetro. Mas eu vou dar uma afastada. Me chamou, vou até o aparelho, faço o que ele precisa, me afasto novamente, tá? Controle da qualidade em radiodiagnóstico. Então, a gente tem o controle da qualidade do equipamento, que são os equipamentos emissores de radiação. Atualmente, a gente não tem o equipamento de processamento das películas, porque atualmente a maioria dos locais é digital. Na qualidade do profissional, o posicionamento do paciente, o posicionamento que vai ser realizado para o exame, eu preciso ter plenos conhecimentos disso para otimizar e minimizar o erro. Dentro disso vai estar a anatomia e a geometria da imagem. Eu estou fazendo exame de tórax. Como esse cassete precisa ser posicionado para que eu tenha uma excelente visualização do tórax, sem cortar. Então, a altura que ele fica, a distância que ele fica, a centralização, tudo do mesmo jeitinho que a gente usa lá embaixo. Claro que lá embaixo com mais amplitude. Quando a gente vai fazer CTI e tudo mais, a gente vai utilizar os mesmos padrões, sendo que normalmente no CTI a gente faz mais o tórax em AP, por causa da posição do paciente em leito, tórax e abdômen, tá? Nas técnicas radiográficas, o controle do KV e do MAS, tá?
Se eu fizer uma exposição em que a técnica radiográfica não está padrão, o posicionamento não está padrão, ela vai precisar ser repetida. Automaticamente, aí eu já perdi o padrão de proteção radiológica para esse paciente. Porque a primeira exposição foi inútil, ele recebeu radiação à toa. Porque se Deus quiser, a segunda vai dar certo. Porque às vezes a segunda não dá certo, porque não se sabe o que errou na primeira. E aí comete o mesmo erro ou um erro colado na segunda. Não avalia o que precisa ser corrigido. Faz-se a terceira. E assim acontece várias vezes. Posicionamento do paciente. Aqui a gente vai falar do tórax, porque a gente está falando mais de paciente de leito, tórax e abdômen, tá? Não faz pé, mão, braço no leito? Não faz, mas é bem menor a ocorrência, tá? Então, a anatomia, eu sei o que vai aparecer no exame, vai aparecer os pulmões, vai aparecer o diafragma, vai aparecer o fígado, vai aparecer o fundo do estômago, vai aparecer o coração. Dentro de qual geometria? Esse filme aqui, esse corte, na verdade, o filme não dá pra gente saber. Esse corte aqui chuta pra gente que esse chassi seria um 35 por 35. Por quê? Porque ele é bem quadradinho, então ele tem os lados com a mesma medida, tá? Visualmente, tá? Tô chutando, não sei se esse filme é 35, não. Mas visualmente é essa a impressão que ele me passa. Como ele é um quadradinho certinho, todos os lados têm a mesma metragem, então ele é um 35 por 35. O 35 por 43, ele tem horizontalmente ou verticalmente, dependendo da posição que eu coloco, uma medida maior do que a outra. Ele é 35 por 43 centímetros, tá? Então, aqui, ó, o tórax se enquadrou de forma perfeita dentro dessa metragem, dentro dessa geometria. E aí eu tenho a sombra da área cardíaca, quando eu tenho um raio-x, por causa da densidade que o coração tem e a técnica que eu utilizei, fica a sombrinha. Eu vejo a sombrinha do contorno do diafragma, do fígado, do fundo do estômago, o ar no fundo do estômago e o meu pulmão lindão lá. Vejo também os arcos costais sobrepostos ao pulmão, clavícula, vejo a sombra da coluna torácica e vejo a articulação do ombro ou um pedacinho dela. E vejo também um pedacinho da coluna cervical, porque eu tenho que pegar acima do ápice pulmonar, então eu pego um pouquinho da cervical. De forma muito linda, essa radiografia aqui demonstra pra gente a colimação necessária, ou seja, contornando os 4 lados da área de interesse. Quem é a área de interesse no raio-x de tórax? Pulmão e área pulmonar, caixa torácica de forma mais evidente. Então, essa colimação é perfeita. Tô vendo o tórax todinho, ou seja, tô contornando os 4 lados da área de interesse, mas não tô vendo uma quantidade grande de imagens desnecessárias. Então, essa colimação tá perfeita. Vamos dar uma paradinha aqui na segunda parte, para o vídeo não ficar muito longo. Aguardo vocês na próxima parte. Espero que vocês tenham gostado.